irmão do Senhor Jesus, os versículos do 1 ao 8, que diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação do mundo, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor Saul um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também esses, semelhantemente adormecidos, ou outras versões, sonhadores alucinados, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Só até aqui, amém? E esta pequena, grande carta, pequena no tamanho, mas grande no seu conteúdo, apresenta semelhanças com os nossos dias. Entendendo este paralelo da carta com o cenário atual, nós podemos verificar que Judas traz a noção do pregador, escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9. Não há nada novo debaixo do sol. E nesta pequena e grande carta, podemos identificar muitas das mazelas, muitos dos problemas presentes na igreja atual, na igreja chamada pós-moderna. Assim como também podemos identificar nesta carta as diretrizes de como lidar e vencer essas dificuldades que nos cercam. Então nós vamos, por 3 domingos, mergulhar, imergir nesta carta tão relevante, porém um tanto esquecida, pouco falada, pouco mencionada. E possivelmente a carta de Judas foi escrita no ano 65 a 67 da nossa era, da era cristã. O escritor, Judas, recorre ao Antigo Testamento e à literatura judaica não canônica, que é a literatura que ela não foi inspirada, ela não é uma literatura inspirada, mas que tem importância, relevância histórica e também moral. E essa referência de Judas ao Antigo Testamento e à literatura não canônica judaica aponta para a origem dele, para a origem do escritor, um judeu, e evidencia o público da carta, judeus convertidos ao cristianismo, judeus cristãos. O principal interesse de Judas nessa carta, nessa epístola, era denunciar os falsos mestres. A maior parte da carta é dedicada às condenações severas acerca dos falsos mestres. Judas também insiste para que os seus leitores crescessem no conhecimento da verdade do Evangelho, da verdade cristã. Judas procurava recuperar aqueles cuja fé estava oscilando, era uma fé duvidosa. E a carta de Judas, nesta série de mensagens, será dividida em 3 estudos, em 3 etapas, em 3 reflexões. A primeira, do versículo 1 ao 8, a segunda, o segundo estudo, do 9 ao 16, versículos do 9 ao 16, e
aprende, que a gente verifica, melhor dizendo, e aprende também, é a apresentação do remetente e os destinatários. No versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Olha aqui, Judas, ele se identifica como irmão de Tiago, né? De Tiago. Ele não define a que Tiago ele se refere. Então, a compreensão que se tem é que se tratava de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Porque na igreja primitiva não havia nenhum outro Tiago tão proeminente que se destacasse tanto a ponto de ser mencionado sem qualificações. E em Gálatas, no capítulo 1, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo ele fala: depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. E no versículo 19 ele fala: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Olha aí uma credencial de Tiago. Lembrando, Tiago, esse que nós acabamos de estudar a sua carta, que era irmão do Senhor Jesus. E em Gálatas ainda, no capítulo 2, versículo 9, Tiago ele é mencionado ao lado de Pedro e de João como uma das colunas, como coluna da igreja. E algo em comum com o Tiago que nós estudamos anteriormente, é que Judas ele se identifica como servo de Jesus Cristo, embora fosse irmão do Senhor Jesus, evidenciando o quê? A sua humildade, tal qual Tiago, seu irmão. Como nós vimos no capítulo 1 de Tiago, no versículo 1, Tiago, o próprio Tiago se identificando, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, embora fosse irmão. Então nós temos o Senhor Jesus, Judas e Tiago, que eram irmãos, certo? E ainda no versículo 1 da carta de Judas, a falta de identificação específica do destinatário classifica essa carta, essa epístola, como uma das cartas gerais ou universais, assim como as cartas de Tiago, que também é considerada uma das cartas universais, uma das cartas gerais, e as 2 cartas de Pedro e as 3 cartas de João, que são coladinhas aí com Judas. Admite-se as expressões cartas gerais ou cartas católicas ou universais, porque o termo católico significa universal, é isso que significa. Então, pela abrangência que essas cartas possuem, dá-se essas expressões. Inclusive, quando Judas escreve aos chamados, é uma forma geral, que quer dizer a todos os cristãos. E uma segunda coisa que nós verificamos nesta carta é uma saudação cheia de afeto. Ele fala no versículo 2: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E a saudação escrita traz 3 expressões chaves, que está logo de cara: misericórdia, paz e amor. Misericórdia, o termo grego hélios, se refere-se a um cuidado especial. É agir com bondade com alguém que se encontra em dificuldades. Isso é misericórdia. Agir com bondade com alguém que precisa, com alguém que está passando por um momento difícil. Paz, erenê, denota um estado de calmaria interior que não depende de circunstâncias externas. Aí fora pode estar borbulhando, pode estar com rebuliço, mas dentro de mim existe paz, essa calmaria que é interior. E o amor que Judas fala, ágape, significa um sentimento e atitude que devemos empregar em tudo o que fazemos. É amar com base em um sincero apreço e autoconsideração. É uma genuína preocupação que a gente tem com o nosso semelhante. E é por misericórdia, paz e amor que Judas saúda os seus leitores. E essa misericórdia, esse amor e essa paz, elas podem e devem ser presentes na vida de todo cristão. Esse sentimento, essa atitude de bondade com alguém que passa por dificuldades, esse sentimento de atitude de amor que nós devemos entregar em
paz que não depende de circunstâncias favoráveis. Essa paz interior, ela é algo que pode e deve estar presente nos nossos corações. Mas uma terceira coisa que nós verificamos nesta carta é o conteúdo da carta. E aí no versículo 3, quando ele diz: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação, parte A. Agora a parte B. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E a primeira parte deste versículo mostra que possivelmente Judas ele tinha planejado escrever uma carta sobre a doutrina da salvação, mas ele foi compelido, ele foi impulsionado pelas circunstâncias a mudar o conteúdo, o teor da carta, visto que a igreja estava sendo alvo de falsos ensinos, tipo, a liberdade cristã dá licença para pecar. Era isso que era ensinado na igreja. Esse ensino tinha caráter antinomista, uma filosofia que é avessa às regras, avessa às leis. Isso em suma, porque o antinomismo ou o antinomianismo é uma filosofia que tem várias vertentes. Mas em síntese, essa filosofia advoga que o fato dos cristãos estarem em Cristo e tendo Cristo cumprido toda a lei, e de fato Cristo cumpriu toda a lei, Deus considera todos os cristãos livres da obediência. Isso é o que o antinomismo, a filosofia que era ensinada ali, afirmava. Assim, cada um pode viver deliberadamente como quiser, desde que continue a crer em Cristo como Salvador, não necessariamente como Senhor, ou seja, como aquele que governa, que dirige, que comanda, que guia, que conduz a sua vida. A filosofia antinomista que estava em voga, em aceitação nos dias de Judas e também presente nos nossos dias, ainda afirma que a única coisa que Deus exige dos cristãos é uma boa intenção e motivação baseada no amor. Só que um amor só de palavras, de sentimento e não de atitude. Em outras palavras, um amor utópico, porque amor é atitude, amor é obediência. Deus exige dos cristãos Deus exige de cada um de nós obediência, sim. E embora Cristo tenha sido o único capaz de cumprir toda a lei, ele foi o único capaz de cumprir toda a lei, a vida cristã, meus irmãos, tem regras. A vida cristã tem leis. E o cristão precisa buscar obedecer. A obediência às regras, aos mandamentos, evidencia o nosso amor a Deus e evidencia também a nossa fé, aquilo que a gente professa. Além do que as regras, as leis, são limites para uma vida de santificação, para uma vida de disciplina. Então Judas, ao invés de tratar de determinado assunto, ele teve que tratar da fé. E a fé que ele se refere na parte B, que nós lemos no versículo 3, é o conteúdo dos ensinos apostólicos. Não se trata da fé e confiança em Deus. A fé que Judas se refere é todo o arcabouço da verdade do Evangelho. São as doutrinas do Evangelho. Judas se refere às doutrinas, aos ensinos do cristianismo que estavam em perigo. Irmãos, esse alerta de Judas ecoa nos nossos dias, ecoa nos nossos ouvidos. A doutrina cristã está sob ameaça dentro da própria igreja, sendo distorcida, relativizada, minimizada e até desprezada. E a igreja tem se
estar atento a esse alerta de Judas. São as doutrinas que nos sustentam, não as experiências aleatórias, místicas e sincretas. E uma quarta coisa que a gente verifica nesta carta é a denúncia acerca dos falsos mestres. Vimos o conteúdo, uma filosofia dessas regras. Agora ele denuncia os falsos mestres. No versículo 4 ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformavam em libertinagem a graça do nosso Deus e negavam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Os causadores desses problemas na igreja possivelmente eram profetas, mestres itinerantes, viajantes, que disseminavam a libertinagem, transformavam a graça em um produto barato. Meus irmãos, quanta influência danosa recebemos hoje também através dos pregadores, dos profetas, dos mestres das redes sociais. Preste atenção, analise direitinho. É uma enxurrada de heresias, é uma enxurrada de falsos ensinos que negam as verdades do Evangelho, distorcem as verdades do Evangelho. É a propagação da graça, não que concede liberdade, mas libertinagem. Mensagens que negam o senhorio de Cristo, ou seja, o governo de Cristo nas nossas vidas, afirmando que o indivíduo pode viver como quer, viver como entende, como acha, como interpreta. Afinal, de acordo com uma outra filosofia chamada o relativismo, cada um tem a sua verdade. Então, cada um tem a sua interpretação, cada um vive como acha, como pensa, como sente, como quer. Esse tipo de discurso, de pregação, parte de pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do único e soberano Senhor Jesus Cristo, que nos concede graça para a liberdade, liberdade da condenação, liberdade da morte, mas não para viver em libertinagem. Uma outra coisa que nós aprendemos numa carta, ele nos apresenta uma quinta coisa, 3 exemplos que apresentam os resultados de transformar a liberdade em libertinagem. Ele nos traz, Judas nos traz 3 exemplos. E o primeiro exemplo está no versículo 5, quando ele diz: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Veja só, dos versos 5 ao 7, Judas, ele relata histórias que são do conhecimento dos seus leitores, e espero que também do nosso conhecimento, né? Pelo menos daqueles que já têm um bom tempo de cristãos. Ele sabe que os seus leitores tinham conhecimento do Antigo Testamento, e ele usa 3 exemplos desses escritos, de modo a lembrar-lhes as implicações, as consequências de converter, de transformar a graça em libertinagem. E esse primeiro exemplo, que está no versículo 5 do Antigo Testamento, Judas traz a ocasião em que o povo de Israel se recusou a entrar em Canaã por conta do relato de 10 espias. A gente até, uma das quintas-feiras, a gente estudou até sobre esse assunto aqui, né? Acerca de Josué, aliás, a gente estudou sobre Caleb. Foram 12 espias que foram enviados para espiar a terra de Canaã. Caleb e Josué trouxeram um relatório dentro daquilo que Deus tinha falado. Eles creem na palavra, na promessa de Deus, mas teve 10 que trouxeram um relato totalmente desanimador, contrário ao que Deus tinha prometido, ao que Deus tinha falado. E Deus castiga o povo pela descrença deles. Isso está em Números, nos capítulos 13 e 14. Quem quiser dar uma verificada lá na história depois, verifique. Né? O povo deixou de crer.
palavras humanas, porque era mais lógico, talvez, mas embora Deus, quando Ele fala a verdade. Deus não é homem para mentir. E aqui nós podemos fazer uma breve reflexão. Temos de fato confiado na palavra de Deus? Temos de fato confiado nas promessas de Deus? Ou temos dado mais crédito às palavras de homens e mulheres que falam por si, que falam por suas ideias, que falam por suas lógicas, que falam por suas ideologias, suas filosofias, seus achismos? Os pregadores, os mestres, precisam embasar seus ensinos, suas palavras na soberana Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus. O problema é que o público que ouve, às vezes, está mais interessado em ouvir o que quer do que o que precisa. Daí a confiança é posta em palavras humanas, uma palavra que massageia o ego, uma palavra que eleva a autoestima, uma palavra que condiz mais com a lógica humana. Porém, cuidado, Judas nos alerta, haverá, ele diz, punição para aqueles que não creem na palavra de Deus, como houve para o povo que não crê na palavra de Deus. E o versículo 6, ele traz o segundo exemplo. Ele diz: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, guarda essa expressão, estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E nesse segundo exemplo, pode ser que essa referência de Judas seja a Gênesis, no capítulo 6, dos versos 1 ao 4. Pode ser, se for considerado que esses filhos de Deus se referem aos seres celestiais que se corromperam. Mas também é possível que se refira aos textos de Isaías e de Ezequiel. Isaías no capítulo 14, dos versos 12 ao 14, sobre o rei da Babilônia, ou de Ezequiel no capítulo 28, dos versos 11 ao 17, que se refere ao rei de Tiro. Ambos tipificando Satanás, ambos figuras de Satanás. Como também esse segundo exemplo que Judas traz pode ter sido extraído de alguma literatura não canônica, aquilo que a gente já falou anteriormente, um escrito não sagrado, não inspirado por Deus, mas que tem relevância histórica e também moral. O fato é que os anjos, eles não guardaram o seu estado original. Aquela expressão que eu pedi para você guardar. Os anjos não guardaram o seu estado original. E esse estado original significa esfera de autoridade ou governo de uma pessoa. Em outras palavras, os anjos rejeitaram a autoridade e o governo de Deus. Você sabe que teve anjos que rejeitaram a autoridade e o governo de Deus? Se você é uma pessoa inteirada com o Antigo Testamento, você sabe disso. Assim como os leitores originais de Judas, né? Alguns anjos se tornaram independentes de Deus, se tornaram arrogantes. E a semelhança dos anjos que tiveram essa atitude de arrogância, de independência, de autossuficiência, nós precisamos analisar se não estamos distantes ou nos afastando gradualmente da autoridade e do governo de Deus, sendo donos de si mesmos ou se rendendo ao governo desse sistema, deste mundo. Lembrando que assim como para os anjos haverá julgamento no grande dia do juízo do Senhor, também haverá para aqueles que se tornarem arrogantes e avessos à autoridade divina. Também haverá julgamento. E o terceiro exemplo que Judas traz está no versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que haviam se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Agora, Judas passa a tratar das duas cidades, símbolos de corrupção moral do Antigo Testamento, no Antigo Testamento. E quando a gente se lembra
de prostituição, as questões de perversão sexual. Mas eu gosto do texto de Ezequiel, que ele vai além dessa questão. E ele, em Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, ele diz o seguinte: esta foi a maldade de Sodoma. Prestem atenção. Tua irmã, soberba, olha o primeiro pecado listado aí: soberba. Segundo, fartura de pão, ou seja, glutonaria. Abundância de ociosidade, preguiça. Teve ela suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, indiferença. Então, Sodoma, um dos símbolos de total corrupção, também é destacada pelo profeta Ezequiel, pelos pecados do orgulho, da preguiça, da glutonaria e da falta de preocupação com os necessitados, ou seja, indiferença com aqueles que são necessitados, além dos pecados sexuais, que eram também bem presentes naquela cidade. E a destruição de Sodoma e Gomorra serve em toda a Escritura como paradigma de castigo de Deus pelo pecado. E Judas, ele relatou essas três histórias, irmãos. Essas três histórias. Daqueles que não creram na palavra de Deus. Dos anjos que rejeitaram a autoridade e o governo de Deus. E dessas cidades que eram símbolo de corrupção moral. Judas relatou essas três histórias para lembrar aos seus leitores das consequências dos falsos ensinos, da incredulidade na verdade de Deus, que é absoluta, porque toda a verdade ela é absoluta, da presunção, pecado da presunção da autossuficiência e do pecado da perversão moral e as consequências de quem embarca nesses pecados. E por fim, nós verificamos nessa película o que Deus tem para nos ensinar, que está na sua palavra, meus irmãos. No versículo 8, Judas fala: ora, estes da mesma sorte quais? Sonhadores alucinados, em algumas versões e em outras, adormecidos, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. O termo aqui, adormecidos ou sonhadores alucinados, sugere que esses mestres, os falsos mestres, reivindicavam que suas ações e ensinos eram justificados por visões que haviam recebido. Visões. Devemos nos ater ao que diz, irmãos, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de conduta. Não ir atrás de visões, não nem profecias, profetadas, porque profecia é das Escrituras, mas profetadas, sonhos, coisas místicas. O que Deus tem para nos dizer, o que Deus tem para nos ensinar, está na revelação da sua palavra. O que Ele tem para cada um de nós está na sua palavra. E assim, nós concluímos desses versos 1 a 8 de Judas, que os falsos mestres disseminam falsas doutrinas, heresias, cuidado para não confundir liberdade com libertinagem, e a Bíblia Sagrada é a voz de Deus que atuou para nós. Amém?